Excelentíssima senhora presidente, eminentes desembargadoras, o processo que me traz aqui é justamente um recurso em sentido estrito, que indeferiu um pedido de prisão preventiva formulado pela vítima após o descumprimento de uma medida protetiva por parte do recorrido. Esse indivíduo ele estava praticando stalking com a vítima. Quando ela nos procurou lá no escritório, ela não tinha mais sossego. Esse indivíduo estava stalkeando ela por meio de mensagens em redes sociais, por meio de WhatsApp, etc, etc. Nós pedimos a medida protetiva, que foi deferida, e após o deferimento dessa medida protetiva, ele continuou praticando os atos que ele estava já praticando. Diante disso, a defesa, mesmo sabendo de que há um entendimento de que não se admite a vítima pedir a prisão preventiva, nós não tínhamos muito o que fazer, nós tínhamos que pedir. E pedimos essa prisão preventiva porque, de fato, os atos continuavam e a gente temia realmente pela integridade física da nossa cliente. O pedido foi indeferido, com base na jurisprudência, e eu venho aqui justamente tratar dessa situação que me parece, nesse caso, a gente ter que fazer uma distinção. Sei bem que existem esses precedentes de que a vítima não pode pedir prisão preventiva, mas no caso específico de crimes de violência doméstica, no caso de crimes previstos na Lei Maria da Penha, me parece que a gente possa fazer uma distinção importante aqui, sob pena de nós tornarmos inefetivas as próprias medidas protetivas. A medida protetiva tem justamente a finalidade de evitar que algo mais grave ocorra. E quando nós temos esses precedentes firmados anteriormente, normalmente eram precedentes relativos, por exemplo, a um homicídio consumado, em que os familiares da vítima se inscreviam como assistente da acusação e pediam a prisão preventiva. Ora, nessas hipóteses em que os precedentes foram firmados, o que se firmou foi a ideia de que não se pode pedir prisão preventiva por mera vingança. Aqui não. Aqui o que se tem nesse intuito de pedir essa medida protetiva não é uma vingança por parte da vítima, é uma proteção por parte da vítima. Proteção esta que encontra-se plenamente de acordo com a ideia, com o próprio intuito, a própria existência da Lei Maria da Penha. Então, nós buscamos fundamentar esse nosso pedido. Ainda que o 311 do Código de Processo Penal não traga expressamente a figura da vítima como legitimada para pedir prisão preventiva, nós sabemos que o artigo 3º do Código de Processo Penal permite analogia. E a analogia no processo penal ela é amplamente aceita. Então, esse ponto não seria um problema. A mera lacuna do 311 em si não seria um problema, porque o artigo 3º do Código de Processo Penal permite analogia. Então, quanto a isso, não vejo como obstáculo. Segundo ponto, me parece que temos um problema até de ordem constitucional aqui, que a Constituição da República prevê e garante o direito de petição, um direito universal, inclusive os regimes democráticos, todos aceitam que as pessoas têm direito de recorrer ao judiciário quando os seus direitos estiverem lesados. E o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 35, diz expressamente: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Vejam, eu tenho uma vítima que está se sentindo ameaçada, está sendo stalkeada, a vida dela se tornou um absoluto inferno, e o Ministério Público, o promotor de justiça que oficiou no caso, não julgou necessária a prisão preventiva, mas ela, a vítima, julga. E nós não podemos tratar a vítima como alguém hipossuficiente. Ela é uma pessoa que sabe das necessidades dela e me parece que ela tem o direito de pedir ao judiciário. Eu não estou falando que ela tem que ganhar. Eu estou falando que ela deveria ter o direito de pedir ao judiciário que conceda a prisão preventiva. O judiciário vai analisar a situação. Se ele entender que se deve dar a prisão preventiva, ele dá. E aí o réu recorre depois para o tribunal. E se ele entender que não, se o juiz de primeira instância entender que não, ele nega e nós recorremos. A vítima, com o seu advogado, recorre ao tribunal. Então me parece que isso seria um direito fundamental da vítima. Está lá no artigo 5º, pelo menos a leitura que eu faço do artigo 5º da Constituição, nesse inciso 35, do direito à petição, é esse. Eu não posso condicionar o exercício do direito da vítima à interpretação que o promotor de justiça faz, e muitas vezes, aqui eu preciso falar disso, ao meu ver, há um viés, há um machismo institucional aqui. Tratar a mulher como uma absoluta incapaz, que ela não pode sequer contratar um advogado, passar uma procuração para esse advogado, representá-la perante o juízo. É preciso que o Estado, por meio do órgão ministerial, faça isso por ela. E é como se a vontade dela, se o interesse dela, sequer fosse ouvido.
É bem verdade que muitos promotores de justiça efetivamente vão pedir a prisão preventiva, mas alguns não. Né? E muitos, inclusive homens, como é o caso do processo, coincidentemente, né? Um homem que achou que não seria necessário pedir a prisão preventiva, mas ela acha que é. E aqui eu não estou falando que... Veja, eu não entrei no mérito ainda. Eu estou apenas dizendo, eu acredito que o judiciário deve apreciar o pedido da vítima. Né? Se vai aprovar ou não, se vai deferir ou não, aí já é uma outra situação. Então, me parece que a analogia deveria ser aplicada no 311 para suprir essa falha do legislador e mais, a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 19, ela traz falando que as medidas protetivas podem ser concedidas pelo juiz, a requerimento do MP ou da ofendida. Mas está tudo bem, prisão preventiva não é medida protetiva, mas mais um argumento em favor da analogia que, insisto, é perfeitamente prevista no processo penal, está lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, não haveria novidade nenhuma em se aplicar uma analogia nesse sentido. Bom, então, mais uma vez, resumindo a tese. A tese basicamente nós temos precedentes que já existem, sei bem deles, que dizem que a vítima não pode pedir a prisão preventiva. O que estou dizendo temos aqui uma distinção. Esses precedentes não deveriam ser aplicados nos casos de violência doméstica, porque a vítima não pode ser tratada como uma inimputável. A vítima tem direito de recorrer ao judiciário para exercer o seu direito constitucional de petição e pedir a prisão preventiva de quem ela considera que é uma ameaça para ela. Bom, no mérito, apesar de já termos passado aí mais de um ano, a vítima continua ainda se sentindo ameaçada, continua se sentindo insegura, bastante insegura, e mais insegura ainda depois que eu tive que informar a ela que o pedido dela sequer foi conhecido, sequer foi analisado. Né? Então, no mérito também, nós pedimos também a prisão preventiva do recorrido. Era isso. Muito obrigado pela atenção.